Olá pessoal, professor Dias de Física para mais uma aula. Sejam todos bem-vindos ao canal CN Física Dias, tá bom? Vamos hoje à nossa primeira aula sobre introdução ao estudo da eletricidade. Exatamente. Pessoal, primeiramente, é importante você entender que o estudo da eletricidade está associado a dois fenômenos, ao fenômeno elétrico e fenômeno magnético, tá certo? Então, vamos ver como é feita essa divisão. Essa divisão ela é feita em três modos: a eletrostática, a eletrodinâmica e o eletromagnetismo. Dias. Professor, o que significa eletrostática? Estática, repouso. Eletrocarga. Então, cargas em repouso, tá bom? Eletrodinâmica, movimento. Carga em movimento. Estudo das correntes elétricas, das cargas em movimento. E eletromagnetismo é o estudo do magnetismo associado o poder de um ímã, por exemplo, de um campo magnético, está associado a uma carga elétrica, tá certo? Em movimento. Então é importante colocar a ideia de que o magnetismo com a eletrodinâmica surgiu o eletromagnetismo, tá bom? Então, na realidade, não é uma nova modalidade, é uma junção entre magnetismo com eletrodinâmica. Então, vamos ver aqui a eletrostática, o estudo das cargas elétricas em repouso. Professor, então quer dizer que a partir de agora nós vamos falar da carga elétrica. Pessoal, porque a base da eletricidade é a carga elétrica, tá certo? Então, vamos agora, primeiramente, entender o histórico da eletricidade, como ocorreu, tá certo? Primeiramente, gente, na Grécia Antiga, Tales de Mileto, ao pegar o âmbar... professor, o que é o âmbar? Pessoal, olha a imagem aqui ao lado. O âmbar, para você aí que está ligado nesta aula, é uma resina fóssil que vem de onde, professor? Essa resina, gente, ela geralmente está associada a bactérias, insetos que perfuram o caule de árvores. Exatamente. Para se alimentar ali da seiva elaborada da árvore. Tá bom? E o que acontece? Com o passar dessas invasões, a árvore começa a produzir uma proteção natural, uma barreira natural. E essa resina, que é essa barreira natural, ela começa a perder água, perde ar também. E com o passar do tempo, começa a ficar endurecida. E com essa cor, tá? Amarelo, marrom. Então, o âmbar nada mais é do que uma resina de proteção de árvores. Por exemplo, pinheiros, que ocorre muito essa situação quando é invadida com insetos, bactérias, tá bom? E o que aconteceu? Tales de Mileto, ao pegar o âmbar e atritar, esfregar com um pedaço de pele de animal, percebeu o fenômeno de atrair pedacinhos de palha seca. Um fenômeno extraordinário. Penso que na época foi um fenômeno que ele ficou assim admirado, não sabia o que estava acontecendo ali. E aí, professor, como é que ele explicou? Na verdade, pessoal, depois de 22 séculos, exatamente isso. Esse estudo de Tales de Mileto começou novamente a ser refeito. Com quem, Dias? Com William Gilbert, exatamente, o inglês médico de Elizabeth I, inclusive nesta imagem aqui ao lado, esta imagem aqui, que é uma obra em homenagem aos 300 anos da morte de William Gilbert, mostra o momento que ele apresenta o seu trabalho, o seu experimento para
Elizabeth I, tá bom? Mas o importante é observar que o William Gilbert começou a pegar o âmbar novamente, a tritar com seda, lã e refez os experimentos de Tales de Mileto. Então é importante colocar esse contexto histórico para que você compreenda o estudo da eletricidade. Vamos seguir, e agora falando do átomo. Eu quero que você compreenda esse átomo de Rutherford. O nêutron e próton estão no núcleo, os elétrons estão em órbita em torno da eletrosfera do núcleo. Foi-se convencionado que o próton positivo, nêutron sem carga e elétron negativo. Tá bom? E o que você vai ter que, a partir de agora, considerar? Vamos ver. Os prótons estão presos ao núcleo. Ah, professor, devido a quê? Uma força nuclear. E a partir de agora, não vamos remover prótons, gente, tá? Por processo de eletrização. A partir de agora, você não considera perdas e ganhos de prótons. Apenas de quê, dias? Apenas de elétrons. Professor, por quê? Vamos ver o porquê. Pessoal, na natureza, nós temos 4 forças importantes na ordem aí de intensidade, tá? A maior intensidade está para cima. A primeira delas é a força gravitacional, que ocorre apenas a atração. A segunda, a força elétrica, que tem atração e repulsão. E aí vem a força nuclear, que tem a fraca e a forte. Dias, no núcleo, qual dessas duas forças está sendo atuantes? É a nuclear forte. O importante observar é que só existe apenas atração. O que significa dizer, Dias? É que a força que liga prótons e nêutrons é chamada de força nuclear forte e é apenas atração. Dias quer dizer então que dentro do núcleo o próton está atraindo próton? Exatamente. Mas Dias, próton não repele próton? Olha, a repulsão é uma força elétrica, porém, a força nuclear sendo mais forte que a elétrica, então vamos considerar nesse caso que a nuclear forte de atração está sendo maior que a elétrica de repulsão. Por isso, explica o núcleo estável, tá bom? E não só próton está atraindo próton, nêutron está atraindo nêutron, apesar de não ter cargas, tá bom? Então, por isso, a partir de agora, vamos considerar apenas perdas de elétrons. E para ver essa parte de perdas e ganhos de elétrons, nós temos que entender o que é corpo neutro e corpo eletrizado. Pessoal, corpo neutro não tem nem falta de elétron, nem excesso de elétrons. Ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Não teve perda nem ganho de elétrons. E o corpo eletrizado, o número de elétrons é diferente de prótons. Ou seja, perdeu ou ganhou elétrons, jamais perda de prótons ou ganho de prótons, tá bom? Vamos ver aqui um exemplo de como seria um corpo eletrizado. São duas modalidades. Ou ele tem excesso de elétrons, que nós vamos considerar um corpo negativo, ou falta de elétrons, um corpo positivamente. Só o que é um corpo eletrizado negativamente? Ganha elétrons. Um corpo eletrizado positivamente, perda de elétrons, tá bom? Vamos finalizar aqui com o nosso exemplo. Um exemplo aqui de corpo neutro e corpo eletrizado positivamente ou negativamente. Você observa que um corpo neutro, o número de prótons é igual ao de elétrons. O que significa dizer? Que a somatória das cargas é zero, por isso o corpo está neutro, tá bom? E o corpo eletrizado positivamente, teve perda de 2 elétrons aqui, a somatória é 5 positivo com 3 negativo, 2 positivo, ou seja, está com excesso de prótons, pois perdeu elétrons. Por isso nós chamamos positivamente. E o corpo eletrizado negativamente, que nesse caso aqui ganhou 1 elétron, ele no caso vai ficar negativamente, 5 com menos 6, menos 1, excesso de elétrons, tá certo? Forte abraço.